Bom dia, pessoal, tudo bem? Começo de segunda-feira, a Jaqueline não pode fazer a aula dela, a gente já vai começar com um vídeo patrocinado aqui no canal, porque ela já está cheia de reposições, vai ser impossível ela fazer tudo que ela tem acumulado. Só para vocês entenderem os vídeos de sinapse aleatória, esses vídeos de sinapse eles não tem nem essa lista aqui. Tem dia que eu venho com coisas que eu quero contar para vocês, aí eu faço né, uns bagulho desse. E no vídeo de sinapses eu não sei de onde que eu começo e para onde que eu tô indo, e ele é tempestuoso mesmo e vão se acostumando. Hoje eu tenho essas coisas para contar e na verdade esse vídeo aqui eu tô fazendo pro Devora, ou pelo menos para pessoas que ficam perdidas como ele, para entender como minha cabeça funciona, porque ontem ele fez um comentário muito bom ali e a gente vai chegar nele. Basicamente eu preciso fazer um pedido de desculpas porque o vídeo não subiu na semana passada e eu não dei satisfação. Semana passada não teve podcast com o Lucas, dessa vez teve. Geralmente eu subo na madrugada da segunda ou na manhã da segunda e eu não consegui porque ontem eu edito os vídeos e eu deixo carregando. Porque o vídeo com o Lucas ele é muito longo. Se eu capturo direto da placa e jogo no YouTube, eu fico 2 dias fazendo upload. E aí o que eu faço? Eu capturo numa qualidade menor e processo. Esse processamento demora. E aí ontem, quando eu tava uns 90%, eu desliguei o computador e fui dormir e esqueci que eu tava fazendo isso. Então agora eu comecei tudo de novo, isso daqui vai demorar. Mas assim que subir, eu jogo no canal. Gente, o vídeo subiu cheio de cliques e isso é uma... Primeiro eu quero pedir desculpas pro Lucas, porque eu acho que eu joguei, assim, vocês vão ver, eu jogando MOBA e partida rápida, mas assim, empolgado, né, como sempre. E, e aí no vídeo eu percebo quantos cliques incomodam, quanto pode ter tirado concentração ou irritado muito o Lucas. Já mandei um pedido de desculpa aqui pra eles. E eu vou tentar evitar que isso aconteça, ou pelo menos uma maneira de silenciar os cliques e, sei lá, ficar no push talk, alguma coisa do tipo. Eu quero me escutar conversando com ele, jogando esse jogo, porque eu quero me entender ele como o que altera o meu comportamento. Eu tô fazendo um estudo de mim mesmo. É... Aconteceu uma coisa muito interessante no sábado. Esse é o meu apoio de pé. Pois é. Isso daqui é consequência de HOTS. Só pra vocês entenderem aí a minha maturidade pra jogar o joguinho. Isso daqui é uma gota de sangue, machuquei o pé, mas tá tudo bem. Ter machucado o pé me permitiu assumir a perda de 50 contos. Isso daqui entrou na minha conta de depreciação. Burro pra caramba. Quando eu preciso trocar, por exemplo, o motor de arranque do meu carro, eu pego na minha contabilidade lá e jogo o motor de arranque. Isso é a depreciação do carro. Isso quanto o carro ele começa a valer menos, e porque ele vai desgastando, e menos ainda porque eu já gastei para arrumá-lo, para mantê-lo. Isso foi bom porque aí finalmente eu criei coragem para comprar o tapetinho que o João me recomendou. Vai ter review e se isso daqui prestar mesmo eu venho fazer um merchan de grátis, porque é uma coisa que talvez me ajude, talvez não. E se o efeito placebo funcionar, eu não vou atrás para descobrir. Então, só para vocês entenderem como funcionam os meus indexes, tem coisa que funciona, tem coisa que não funciona. E sabemos que placebo funciona para quem acredita. Isso daqui, Bibi, Bailas, me perdoe. Eu vou experimentar esse bagulho. Se esse negócio fizer eu sentir bem-estar, eu não vou pesquisar, porque o dia que eu descobrir por que a pseudociência vai parar de fazer efeito. Então, já que eu tô precisando de um tapetinho, de um apoiador de pé, eu vou comprar esse negócio. Se me fizer bem, eu não vou virar testemunha de tapetinho de estimulador elétrico. Não vou ficar mandando as pessoas comprarem isso porque funciona, e nem vou ficar falando assim, gente, pra mim mudou minha vida. Não. Mas se esse negócio aqui funcionar, eu vou usar. Bem, eu preciso compartilhar uma coisa e talvez essa seja a melhor diquinha do vídeo. Não vou recomendar livro de Dan Brown, não relaxem. Na verdade até vou. Será que eu vou? Não, não vou. Vou falar do Archive. Eu tava tendo uma aula com o Thiago e o Thiago, ele, cara, sem querer ou querendo, não sei. Por isso que eu gosto de falar coisas óbvias. De vez em quando eu falo para as pessoas do canal do Pirula, e aí quando a pessoa não conhece o canal do Pirula, eu falo, cara, dá uma olhada lá. Porque grande parte dos canais bons do nosso país, eles são inspirados no Pirula. Muita da minha forma de pensar e muita da minha análise de informação
eu aprimorei a partir dos vídeos do Pirula. O doutor Leonardo, meu Deus, que pecado, desculpa, Leonardo, que ficou conversando aqui nesse canal com a gente sobre a pandemia, durante toda a pandemia, ele decidiu ser médico graças a um vídeo do Pirula quando ele era adolescente. Olha como uma pessoa pode transformar a vida de outras. Quantas vidas o Leonardo, o doutor, já ajudou? A vida de quantas pessoas o Dr. Leonardo não tornou melhor, simplesmente porque ele decidiu fazer o curso que ele decidiu fazer, porque ele assistiu um vídeo de um cara que também transformou a minha vida e falou, cara, eu não preciso de uma equipe de 5 pessoas. Os caras estão fazendo milagre com a equipe de 5 pessoas, lutando contra a equipe de 150 pessoas do Brasil Paralelo, por exemplo. Ou não sei de que outros que eles mencionaram lá, não fui eu não. Pirula me mostrou que eu posso fazer um vídeo sozinho e que eu tenho que priorizar a mim ao personagem e que as coisas que eu falo são mais importantes do que quem eu sou e quem as pessoas acham que ela é. Então, se o meu canal hoje ele tem vocês que fazem a minha vida tão melhor, eu tô falando de poucas pessoas, porque se fossem muitos seria um bando de iludidos. Se o meu vídeo tivesse 2 milhões de visualizações, seriam pessoas querendo consumir qualquer coisa que eu fizesse para chocar a sociedade. Não, eu tô falando aqui do coração qualquer coisa que eu queira e ainda assim vocês estão aí. Se de alguma forma eu tô fazendo bem pra vida de vocês, foi resultado dos vídeos que eu assisti do Pirula. E talvez eu teria me tornado uma puta de algoritmo e desaparecido no meio do caminho se eu não tivesse refletido a internet à luz do pensamento dele. Então, assim, se um dia eu chegar perto de influenciar a vida de alguém da maneira como o Pirula fez, cara, tudo vai ter muito valido a pena. E é verdade quando o Ken, que eu não vou com a cara dele, do Normose, mas que aprendi a respeitar muita coisa do que ele diz no podcast 3 Elementos, a gente não pode ficar quieto. E tem trabalho pra fazer, então vamos fazer. O importante é ter muita coisa pra fazer. O importante... o Brasil não é um Diablo 4. O Brasil tem coisa pra caralho pra fazer. Esse foi o ataque a jogo? Não. É que tudo que você fizer no Diablo 4 não vai mudar nada o mundo. Seria muito triste se tudo que a gente fizesse não desse resultado nenhum, porque tudo que existe pra ser feito já tivesse sido feito. O Brasil é um país sedento de coisas a se fazer, onde aquilo que você mexe transforma e pode irradiar. E é por isso que a gente não pode ficar quieto, a gente tem que falar. Por que eu tô falando disso? Mas eu não estava falando do Archive. Eu falei que... Acabamos falando do Pirula. Por quê? Porque eu vivo recomendando o canal do Pirula para os outros. E quando a gente fala do Pirula, pelo menos na minha bolha, não sei para vocês, é uma coisa muito óbvia. Uma coisa muito óbvia. Então, o Thiago estava falando de um livro que ele gosta. É um livro que, assim, é sobre uma coisa na qual eu não acredito, mas ainda assim eu me interessei pelo livro e quis escutar enquanto eu jogava. E aí o que eu fiz? Eu comprei na Amazon. Bom, a única coisa que vocês precisam saber é que eu comprei esse livro aqui na Amazon, My Big Toe. É de um físico que escreve sobre as coisas que ele acredita. Ele escreve coisas muito importantes a respeito de realidade, que me fizeram sim refletir, só que chega uma hora que o negócio descamba e aí eu não consigo mais escutar. Mas não é isso que vocês precisam saber. Eu comprei esse livro e ele bugou na Alexa. Pela segunda vez, eu não sei por que motivos, eu falei, Alexa, leia o meu dedão aí. Mentira, porque é Theory of Everything. E ela lê toda a parte inicial, e aí no capítulo 1 ela trava. E aí eu fiquei muito puto. E eu falei, cara, eu não vou pagar por um livro que eu poderia ter pego de graça no lugar onde ele me falou que tem de graça, só porque a Alexa lê, e não poder escutar. Eu devolvi o livro. E aí ele falou... E aí eu lembrei que quando eu expliquei pra ele por que eu ia comprar o livro e não pegar de graça no lugar onde ele me falou que tinha de graça, porque o próprio autor disponibilizou no Archive,
Eu falei, então, eu só não pego, eu só vou pegar aqui na Alexa porque, assim, primeiro para dar um apoio pro escritor e segundo porque eu gosto muito de poder escutar. A Alexa lendo não tem coisa melhor na vida. E aí ele fez um silêncio meio de ué, um silêncio meio banal. E aí, 2 horas mais tarde, quando eu tava puto que a Alexa não tava lendo, eu falei, aquele silêncio de ué, será que significa que o ué no archive também tem? E aí eu quero compartilhar com vocês uma das melhores descobertas que veio de uma dica dele falando de algo que para ele estava muito claro, estava muito óbvio. Esse é o site. Eu não vou ficar aqui explicando para vocês o que é isso. Então eu só tenho esse negócio aqui. E a gente só tem esses números aqui para vocês darem uma olhada entre livros, audiolivros, textos e tal. E aí eu comecei uma saga, o quão profundo isso daqui deve ser e o quanto de coisa disponível aqui deve ter. E aí eu pensei, bom, será que temos autores brasileiros? Já que tem tanto livro, será que temos tantos autores brasileiros? E aí eu joguei Lispector aqui pra ver. E aí, jogando... Ah, não me envergonhe, não faça isso comigo. Vamos em texto. Você tava um pouquinho mais rápido, fi. Não que eu quero que você seja muito rápido, porque aliás você é de grátis. E é um grande trabalho de colaboração, acho que vocês vão gostar muito de pesquisar aqui e descobrir o que é isso. E aí eu descobri que você não só tem os clássicos, porque se você entrar na Amazon para procurar, você vai encontrar clássicos de edições específicas. Mas você tem diversas edições de clássicos e você tem diversa literatura em torno de determinados livros específicos. Então, assim, você pode até não ter uma enorme quantidade. E eu acho que 11 mil não é pouco. É resultado pra caramba. Mas você tem estudos feitos sobre ela, você tem as obras, você tem obras comentadas e é um negócio sensacional. E aí eu fiz um teste para ver se o algoritmo ele leria bem em português. Bem, ele não lê tão bem quanto em inglês, por exemplo. A Alexa em português ela manda muito bem, mas se você comparar com a Alexa lendo em inglês, fica muito longe a qualidade, a cadência, o ritmo. Em inglês acaba sendo muito melhor e tudo bem, né? Aqui acontece a mesma coisa. A leitura em português ela é mais robótica e mesmo assim ela não é ruim. Dá para escutar jogando? Dá. Tem os problemas em quebra de página, tem os problemas em quebra de linha, tem os problemas quando ele começa a mencionar as anotações. Tudo isso que eu não sei bem se tem como configurar, mas o negócio é sensacional. Aí eu pensei em outros clássicos, e aí joguei Maquiavel, fiquei impressionado de novo não só com o fato dos livros estarem lá e disponíveis para o negócio ler para mim, mas o quanto de novo, conteúdo tem escrito a respeito dele e é muito interessante, porque se você tem muita tesão por um determinado livro muito antigo, você pode ler avaliações de outros autores em diferentes épocas até chegar em Maquiavel, o que já se escreveu sobre ele, e se você estiver estudando algum outro idioma, você pode procurar nos idiomas que você está estudando, você pode ler em francês porque você gosta da França, por exemplo. Sensacional. Aí eu falei, beleza, tem autores brasileiros. Eu acho que Lispector representa muito. E se apareceu tanto resultado sobre ela, é porque sobre outros também vai ter coisa pra caramba. Joguei Maquiavel aqui, e aí eu tentei jogar um negócio um pouco mais recente. E aí taquei Friedman. Me desculpem. Comunistas. E E aí aqui de novo eu tenho os livros e fiquei curioso a respeito de um monte de coisa e tive certeza que em termos de literatura do acadêmica
eu vou estar tranquilo. E aí eu pensei, e besteirol? Será que a gente encontra besteirol aos montes? E foi aí que eu taquei Dan Brown. Você vai entender, Devora, a volta que eu tô dando para chegar no papo que eu quero ter com você. Onde estávamos? Uh, Ué, não foi? No Dan Brown a gente tem aqui DaVinci Code, a gente tem Lost Symbol, tem os livros principais dele, em vários idiomas também, tudo legalizado, tudo honesto. E aí eu falei, bom, os melhores... O Dan Brown, ele ficou bom pra mim quando eu entendi, quando eu vi isso daqui. Porque, olha que interessante, quando eu li o Código de Da Vinci, eu, eu era um jovem gafanhoto trabalhando numa linha de montagem de fábrica, sem, com pouquíssimo conhecimento do mundo ao meu redor e sedento por isso numa época que a internet era todo mato. Então, quando eu li o Código de Da Vinci, primeiro eu fiquei surpreso com a narrativa, eu fui tomado pela narrativa, eu li o livro muito rápido porque eu achei a leitura muito excitante, e aí quando eu terminei o livro eu fiquei refletindo sobre algumas coisas no livro de ficção e falei, será? Mas pode ser, né? Faz sentido, eu acredito. Não, tá certo, só pode ser certo esse negócio. E aí, por sorte, uma vez eu tava falando com a Lilian, que, nossa, eu tenho que vir aqui um dia e contar só a minha história com a Lilia, porque foi uma história sensacional. Porque ela foi trabalhar lá na minha linha de montagem e a gente se odiava no começo. E, e ela ficava colocando defeito em tudo que eu falava e eu também, e na verdade a gente competia. E tome muito cuidado quando você fica com muita raiva de alguém, porque o contrário de amor é desprezo. E aí ela ficou me zoando em relação a esse livro e ela ficou me zoando principalmente com o meu fascínio em relação a esse livro. Ela falou, cara, você tá impressionado e você tá norteando a sua vida baseado num livro de ficção, para de ser ridículo. Ele me salvou de muita coisa. Só nessas briguinhas aí de discussãozinha de intervalo pré-caso que nós tivemos. E aí ela me falou, não, para você se curar disso daí, você vai ter que ler o Decifrando o Código de Da Vinci agora. Lê lá, porque senão você vai começar a acreditar em umas coisas perigosas. E ter descoberto esse Decifrando o Código de Da Vinci, e não foi exatamente esse livro que eu li, porque eu não encontrei e não quis importar do Brasil na época. Mas aí eu fui numa livraria japonesa e encontrei o livro em inglês equivalente a esse, de onde esse se inspirou. E já não lembro o nome mais, e aí eu falei, meu Deus, quanta merda, cara. Eu literalmente li uma história do tio Patinhas e fiquei acreditando no cara, mas e comecei a acreditar num caixa forte, cheio de dinheiro dentro. Um, e aí eu falei, aqui deve ter muita coisa sobre estudo de método, sobre técnica, e deve ter muita gente com diferentes perspectivas explicando por que o Dan Brown é tão bom assim como ele é. E aí eu cheguei aqui. Eu gosto das leituras, tá? Eu acho que eu li todos os livros, acho que não deixei escapar nenhum. Mas é do mesmo jeito que eu gosto da literatura do Jô Soares. Porra, eu gosto pra caramba dos livros. Eles são bons? Depende do que você considera bom. É pra entreter? Você vai assistir você vai ler o livro como você assiste uma novela ou um livro de, né, fantasia? Então, maravilha. Mas aí, assim, um livro de fantasia, ele tem que ser igual ao do Jô Soares? Não, ele pode ser igual ao do Dan Brown, só para vocês entenderem os meus critérios. Que Jô Soares, ele tem referências nossas que para sempre serão nossas e que tornam a leitura divertida. Eu mostrando para vocês que escritores ruins são bons. É igual musical, ao vivo. Musical no fone de ouvido é uma merda. Filme horroroso. Mas quando você vai lá e vê os caras fazendo musical na sua frente, até se for ruim é maravilhoso. Porque é o resultado do ensaio de uma vida, assim, do estudo de técnica de uma vida inteira, e cada um fazendo o seu melhor ali, só pra você que tá ali assistindo. Um negócio que não tem preço. Mas é caro, foda-se. Uma vez na vida, assista um musical que te interesse, vale muito a pena, é uma experiência transformadora. E aí o que eu procurei? Eu descobri
biografia não autorizada. Eu falei, é isso que eu quero. Eu quero alguém falando desse cara sem ele ter permitido que a pessoa falasse tudo isso. E eu tô preso nesse livro. No The Theory of Everything, é um livro gigantesco. Eu escutei umas 200 páginas e aí eu quitei dele. Esse livro, eu devo estar por aqui, mais ou menos. Ele não guarda. Da primeira vez ele guardou e agora ele não guardou mais. É, e por que isso me levou a fazer o post da Sonza. Porque eu falei, nesse livro aqui, eu devo encontrar os elementos que fizeram com que a trajetória do Dan Brown até entender como que ele se tornou esse escritor que ele virou. E aí eu descobri que o Dan Brown, ele era um professor com dificuldades, uma pessoa com dificuldades financeiras, uma pessoa que tinha que dar aula para... E aí parece a historinha do velhinho, fundador do KFC, mas não é. Mas o Dan Brown, primeiro, ele quis ser músico, e ele quis ser músico com sintetizador. É impressionante o quanto, numa época em que música eletrônica, uau, que da hora. Ele começou a fazer música com sintetizador e o interesse dele não era fazer uma música boa, era fazer uma música que encantasse um grande número de pessoas, porque o dinheiro estava ali. E aí ele começa a desenvolver música cada vez melhor, e aí ele descobre que a música que ele fez, ela vende. Ele quer vender essa música, só que ele não quer performar. Ele cria música, só que cansa pra ele em show, fazer show. Eu também odiaria. Cara, sair da minha casa no sábado à tarde pra dar show sábado à noite e voltar acabado pra casa pra pagar os meus boletos, mas nem fodendo se depender de mim. E tem gente que tem a natureza de querer ser showman. O cara tem tesão pelo palco. Quando ele tá lá é o melhor momento da vida dele. Clóvis de Barros Filho. Eu não, eu quero ficar em casa escutando esse negócio de boa. O que acontece? Ele cria essa música, ele descobre que ele não gosta de fazer e aí ele vai pro lado editorial. E ele fala, o que se eu escrever pode dar muito resultado. E ele começa escrevendo um monte de livro lixo. Ele começa escrevendo histórias de thrillers, assim, em que tem, sei lá, 40 palavras diferentes para peito, para tetinha, para peitinho, para, né, capô de... horroroso. E tá tudo bem também, porque os meus primeiros escritos, eles são vergonhosíssimos, só que aí eu não saí dessa fase até hoje. Até hoje tudo que eu escrevo é vergonha. Porque não tem método, não tem estudo, eu vou lá e escrevo. Então, essa biografia, inclusive, me dá esperança de que se eu estudar determinadas técnicas, eu posso começar a escrever melhor. E aí ele descobre determinadas receitas, que eu não sei se eu vou encontrar agora porque eu perdi a página onde eu estava. E ele inclusive desenvolve um método. O que a sua história tem que ser? Tem um esqueminha muito engraçado que você vai pedindo emprestado de uma em uma hora, e aí você pode falar, pô, é chato, cara, é de graça. E outra, além de graça, te dá essa sensação do valor que isso daqui tem, porque se eu não pudesse pegar emprestado, eu teria que comprar. Eu acho que eu não tinha vindo tudo isso daqui, não, mas tem uma parte do livro em que ele, inclusive, mostra a cartilha dele de sucesso. Não, é aqui na página que você tem que vir, Fausto. Ué, mas você tá na parte da página, por que então? Nossa, eu li muito mais do que eu achava que eu tinha lido. Mas em determinado momento ele... Tô com raiva agora porque eu deveria ter preparado isso antes, eu não vou conseguir fazer isso agora, mas foda-se. E eu não aprendi a virar as páginas do jeito que eu queria. Aqui, não precisa ser tão burro assim, né? Ainda não vai encontrar, me desculpem. Eu vou explicar do que se trata. Ele escreve a receita de bolo dele, e quando você pega os livros do Dan Brown, eles são todos iguais, eles seguem determinado método. Então, o controle do tempo da narrativa dele é uma característica dele e que funciona muito bem e que é uma cópia de Hollywood. O fato de que você vai ter acesso a uma zona de conhecimento que os melhores acadêmicos não estão conseguindo enxergar porque está no ponto cego deles é outro ponto.
E aí aqui eu tô falando de coisas que você deve estar pensando e falando assim, nossa, mas o canal do fulano é igualzinho. Exato, e é por isso que tem muito seguidor. Existe um método, existe uma técnica, existe todo um estudo feito que explica por que as pessoas se encantam por isso. Então, o fato de você ter a Mona Lisa e tanta gente ter dedicado a vida a apreciar aquela Mona Lisa, e o tanto de acadêmico, de rico, de político, e todo mundo não tem enxergado alguma coisa que um cara enxergou e ele fala para você o que é, e aí você sabe, ninguém mais sabe, não importa que faculdade tenha feito, quão rico seja, ou quão reconhecido seja, quão famoso seja, torna você tão especial, mas tão especial que você não resiste à ideia de querer saber que porra é aquela. E se você não encontra aquilo que você queria, você vai odiar aquilo e desprezar, e aí você se torna especial porque você sabe por que aquilo é um lixo, você tem referenciais, você tem bagagem para dizer por que aquilo que não presta. Sem querer, eu percebi que Dan Brown ele já tinha todos os elementos no ano 2000 do que a internet viraria por volta de 2015. Porque em 2010 o YouTube era bebê ainda. Em 2015 o YouTube, tava eu fazendo vídeo para 100 pessoas que queriam ver como que fazer cerveja no Black Desert. Acho que não, né? Eu tava fazendo vídeo ensinando vocês a jogar de murquinho. E em 2017 a coisa tinha saído de controle. A gente tinha um monte de youtuber, Felipe Neto, Kéfera, as primeiras pessoas, e essas primeiras pessoas elas viralizaram porque e sobreviveram. As que viralizaram talvez é porque a plataforma era nova, mas as que sobreviveram, elas sobreviveram porque elas conseguiram fazer o estudo de como a coisa funciona do jeito que o Dan Brown conseguiu entender o mercado editorial. Então, os elementos contidos no livro, o comportamento dele nas entrevistas era 100% estético. E esse livro aqui, a pessoa conhece ele tão bem, estudou ele tão bem, da maneira que eu gostaria de ter estudado se eu tivesse tempo e oportunidade para isso. E ele fala, olha, nesse dia ele foi nessa entrevista vestindo uma roupa tal, falando com um tom de voz assim, levantando esses pontos que deixou as pessoas curiosas, porque no fim elas, em geral, têm curiosidade para saber sobre isso. Os acadêmicos, o cabação, não é... uma palavra infeliz, desculpa. A pessoa sem estudo e sem cultura e com uma bagagem muito pobre, ela vai falar, eu sei coisas que especialista nenhum sabe, porque eu acredito, o cara escreveu e eu tô certo, eu tenho certeza. E aí o especialista ele vai olhar para aquela pessoa pouco instruída e vai falar, puta que pariu, como você é burro, deixa eu explicar. E ele vai falar do jeito dele, sem paciência, a barbaridade que tá escrito ali, que mané, Jesus teve filho, seu imbecil. Deixa eu explicar. Ela tá brava porque tá afetada, tá brava porque eu tô certa. E aí os fóruns do Dan Brown, eles assim, aumentam a lá Twitter numa internet de 2000 em fóruns de blog, assim, sabe? Então, tudo aquilo que ele... A maneira como ele pedia ajuda nos fóruns. Quando ele foi lá e escreveu o Digital Fortress, ele falou assim, oi, tudo bem, pessoal? Eu vejo que vocês são um grupo de escritor. Eu queria aqui saber se alguém tem experiência, porque um amigo, um senhor de uma livraria aqui perto da minha casa, ele me encomendou 100 livros porque ele acha que a minha obra vai viralizar e aí ele vai conseguir vender por um bom valor os livros da primeira edição. Ele queria testar isso e aí ele levou um monte de patada. Vai vender essa merda em outro lugar ou para de ser ridículo. Que pergunta bosta é essa? E aí ele tem um backfire assim tremendo. E aí ele vai lá um mês depois e tenta de novo. De novo, a mesma técnica com outras palavras. Pedindo orientação para as pessoas em terceira pessoa. E se eu comprar um livro aqui que eu acho que vai viralizar, eu posso ganhar grana? O quanto de grana eu posso ganhar? Mas aí no fim, ali ele só aprendeu coisas que ele precisava usar numa terceira tentativa, porque o objetivo dele não era o conhecimento, o objetivo dele era deixar as pessoas falando sobre o livro dele. Em determinados momentos, ele tinha uma persona que era arrogante, achando que o livro dele ia bombar. Aí ele ia na televisão e fazia a entrevista mais humilde possível do mundo, se mostrando a pessoa mais undeserving, que é não merecedora de qualquer sucesso, porque ali só tinha a paixão dele. Porra,
E aí você olha para o negócio e fala, ele está falando com diferentes bolhas. Ele está falando com acadêmicos, ele está falando com os geeks da internet, ele está falando com as pessoas que estão no intervalo do trabalho de fábrica assistindo televisão. E o que essas pessoas têm em comum? Um interesse e um fascínio por segurança digital, por religião e arte, por religiosidade com anjos e demônios. E isso projetou ele de uma maneira em que o outro livro, Símbolo, e o outro livro lá da superpopulação, eles pudessem existir simplesmente calcados no nome dele. Ou seja, primeiro você conquista a confiança das pessoas, Brasil Paralelo... Não. Meteoro. Primeiro você conquista as pessoas com informação de qualidade, e aí depois, quando todo mundo acredita em você porque você é o bem, aí você começa a falar merda que você quiser e evangelizar as pessoas. Não foi isso que ele fez. Ele continuou... Eu preciso tomar cuidado porque eu faço umas sinapses para dar exemplo, e aí eu desvio vocês completamente do caminho para onde eu queria levar, porque vocês pegam a outra estrada larga que eu deixo para vocês irem pro engano. Os livros dele seguem todos os mesmos padrões, mas era fundamental que os primeiros eles fossem sobre temas que abrangem a manada. E aí o que você vê? Quando chega nos últimos livros dele, ele já está cansado. A população que comprou pelo fascínio já entendeu que ela está sendo de certa forma manipulada. Então eu não vou cair mais nesse assunto da moda. Eu não vou comprar livro do Da Vinci porque está todo mundo comprando. Eu não vou comprar livros de Anjos e Demônios porque está todo mundo comprando. Eu não vou comprar um livro de segurança digital e de ET porque está todo mundo comprando. Eu vou comprar só o que eu quiser. E aí quando ele coloca lá os outros livros dele... não é sobre um assunto óbvio, e não existe a mesma campanha, e aí vai todo mundo lá da manada falando assim, eu vou comprar porque eu sou diferente, porque eu li os outros 4 livros e eu sei que é bom, então mesmo sem propaganda, sem apelo, eu vou comprar esse livro aqui e vou ler na surdina. Todos os lançamentos, todos os passos, todas as entrevistas, todas as perguntas, tudo aconteceu muito em torno de primeiro estudo de mercado. É primeiro você estudar o que o mercado quer entender. Ele conseguiu fazer isso tudo sozinho? Não. Dá para escrever um livro sozinho? Até dá, mas o livro é uma bosta. Você precisa de muita gente ajudando. Mas não é escrever. O escrever é o teu trabalho. Ele teve a esposa dele corrigindo e editando e apontando, não editando, mas apontando coisas que precisariam ser editadas, que foi fundamental para ele, e ele teve o empresário certo para cada momento, porque o empresário do primeiro livro não podia ser mais o empresário do quarto livro, porque ele estava olhando para um outro mercado, e talvez o segredo do Dan Brown ele tenha sido escolher o empresário certo para cada momento de lançamento de livro dele, porque a imagem construída, toda a estética, todo o ambiente, toda a apresentação, todas as palavras em relação a isso contaram muito. E foi com isso na minha cabeça que eu lembrei dessa menina aqui, e por isso meu post. E aí eu falei, cara, eu simplesmente amo a internet, porque aí você pega uma artista ruim, que ela não é puta nem sonsa, mas ela contrata uma baita de uma equipe para produzir um clipe que é resultado de todo um estudo de algoritmo e de mercado, pesquisando exatamente aquilo que a plataforma pede para que alguma coisa viralize. Então, do mesmo jeito que as pessoas queriam saber sobre religião e arte 20 anos atrás, agora elas estão querendo coisas que a choquem mais ainda do que a chocou a semana passada, porque a semana retrasada também teve. Aí teve a Pipoquinha, teve a Melody, teve não sei quem, todo mundo falou mal de alguém em alguma determinada semana. Só que aí, tipo, não pode ser igual a todas as outras, tem que ser de um jeito diferente, tem que ser de um jeito que estique a corda, que indigne ainda mais. E aí todo mundo vai ver, por quê? Porque tem um monte de blog que fala disso. Bom, artista ganha essa projeção nacional com mais de 1 milhão, 2 de visualizações, ganha dinheiro, paga toda a equipe, e tudo estava projetado já, a repercussão que esse vídeo daria, quantos seguidores ela perderia, quantos ela ganharia, quanta gente acharia ela usada, quanta gente teria nojo dela, muito mais gente teria nojo, não tem problema, muito mais gente odeia o Diablo do que ama o Diablo, muito mais conteúdo é feito dando hate em Diablo, e ainda assim as pessoas estão comprando para entenderem por que o negócio é tão ruim assim, porque na verdade vocês que são burros e não sabem jogar, eu vou mostrar para vocês como o jogo é divertido. Tem um monte de nuances aí que é fruto de estudo, de técnica e de comportamento de massa. E a massa não está refletindo sobre o próprio comportamento e sobre os seus próprios impulsos e os seus próprios movimentos. Bom,
No dia seguinte do lançamento desse clipe, milhares de youtubers eles acordaram aliviados. Por quê? Porque eles tinham trabalho para fazer e eles iam poder pagar o boleto dessa semana. Porque agora eles podem falar mal, pode moralizar, pode dizer o quanto a menina é ridícula, pode usar um comportamento e uma estética que vai fazer com que pessoas engajem, aí os números sobem, aí você atende ao que a plataforma te pede e aí a plataforma vai lá e te dá umas migalhas por aquela atenção, por aquele engajamento e pelo carinho que as pessoas criam de você, porque você sabe dizer o quanto a vagabunda é uma vagabunda mesmo, e aí apoie-se, subscreva-se, me dê o seu Prime e tá aqui o meu Pix, e o cara consegue pagar os boletos dele daquela semana, porque ele tem os mesmos valores que você, ele quer salvar o mundo e a moralidade e a virtude e os bons costumes do mesmo jeito que você. Ou não, né? Ou defender a liberdade, empoderamento, foda-se. Qual é o tom do canal não importa. O que importa é que ele é engajante. E aí o cara ele vai dormir aliviado, mas preocupado, torcendo para que na semana seguinte tenha um outro clipe desse, que choque tanto quanto, ou alguma coisa na política, ou alguma coisa em algum lugar que faça com que todo mundo venha aqui falar o que eu tô falando. Estudo de método. E aí a cada canal desse, o que acontece com ela? Ela sobe durante um período, mudando a imagem dela, sacrifica. Mas aí até aí Britney Spears passou por isso, Justin Bieber passou por isso. Então você tem curvas de carreiras de celebridade que todos passam e você tem que surfar da melhor maneira possível. E a Sons encontrou os empresários que fizessem ela surfar, se não da maneira mais longeva, se não da maneira que melhor constrói a imagem, da maneira mais eficiente no curto prazo. Isso foi uma decisão dela e eu respeito, não tem problema nem com isso. E aí, assim, Sonza ficou rica, os geradores de conteúdo pagaram boleto, e aí você ficou aí, né? Falando que é artista puta, que o mundo é um lixo, que os valores estão deturpados, que as pessoas não têm noção de ridículo, que ninguém tem bom gosto musical e esse mundo é uma merda. Tonto, sonso. Na praça, as Luísas talvez elas tocassem, dedilhassem ali uma musiquinha dos Beatles e conquistassem seu coração. Porque se ela mostrar quem ela é fora do personagem, talvez ela seja só uma adolescente, agora uma jovem adulta, com as músicas que ela gosta de qualidade. Só que a música de qualidade, tocada com qualidade para uma menina normal, não viraliza. Por quê? Porque não passou no filtro do Dan Brown de comportamento de massa. O que viraliza é ela se esbaldando num monte de morango, ao ponto de gente falar assim, mas é um absurdo com tanta gente passando fome, você ter morango espalhando. Pô, isso dá dinheiro para ela, tomara que exista mais para ela, tomara que exista mais gente falando essas bosta aí. E ao invés de ficar sonso falando que essa menina é vagabunda, a gente poderia, por exemplo, ter uma outra visão. Não teremos, eu só estou falando que a gente poderia. A gente poderia, por exemplo, entender como funcionam as redes, assim como o Dan Brown entendeu como o mercado editorial funciona, assim como eu com 20 anos, eu teria lido da mesma forma para entender como o mercado editorial funciona, mas se eu também poderia ter deixado de ler os livros dele e lido outra coisa. E lido só a biografia dele e falado, caramba, não é que é mesmo? Hoje eu leria o livro não pela fantasia, não pelo thriller, mas para admirar a técnica. Só que, puta, eu não vou fazer isso comigo de novo. Eu não vou ler o livro de novo só para apreciar a técnica de engajamento que o cara tem. Não vou fazer isso, não. Então, a gente poderia ter compreensão com as redes e conhecer a Sonza como uma artista que se submete ao que é preciso para viralizar imediatamente. E tem muita gente que faz isso, e essa é uma decisão que a gente tem que lidar com maturidade. Então tá, eu entendo a sua decisão e eu respeito, porque afinal de contas você não está fazendo mal para muita gente. Você não faz mal, por exemplo, como um ex-celebridade jornalística que se vende Jovem Pan. Aí você está sendo danoso à sociedade. Você está levando pessoas ao ódio e à morte e à doença e ao medo. Só para ganhar dinheiro, e talvez nem seja tanto dinheiro assim. Para quê? Para morar nos Estados Unidos e não ser preso. E ela não. Ela tá dançando com o corpo dela, entregando exatamente aquilo que a demanda quer. O Su, lá, o taiwanês, do mestre dos derivativos, ele fez eu perder todo o ódio que eu tinha para as pessoas que vendem receitas milagrosas para você ganhar 1000% em 2 dias. Eu perdi. Por quê? Porque existe demanda. Então, nada mais justo do que você colocar oferta. E aí, assim, eu não tô pegando o cara pelo pescoço e contando uma história de 5 horas e forçando, enganando, iludindo. Não, eu tô disponibilizando um curso e colocando lá. O cara foi comprar porque ele tava em busca daquilo.
É que eu nunca conseguiria fazer um conteúdo desse, mas não tenho dó de quem compra, mas não acho que a pessoa é vítima. É uma pessoa que está indo buscar exatamente o que ela decidiu buscar por falta de estudo, por falta de esclarecimento, e ela não tem como adivinhar que ela precisa de esclarecimento. Mas é uma ganância sem tamanho que faz com que ela queira um ganho, e aí essa perda faz parte dessa ganância e é uma lição que ela precisa aprender. Talvez um dia ela aprenda, ou não, talvez ela morra só comprando curso para ficar rico mesmo. Ou seja, se a Sons ela não fizer esse conteúdo que ela fez, outra pessoa vai fazer. Por quê? Porque o estudo do comportamento, da demanda está sendo feito. Isso é muito importante. Se o Dan Brown não tivesse escrito esse livro, alguém escreveria. Se o Dan Brown não tivesse explorado sistemas que vendem milhões de cópias no mundo inteiro, outra pessoa descobriria. Então, se a Sonza não fizesse esse vídeo usado, outra pessoa faria e ocuparia o lugar dela. Por quê? Porque existe demanda, e é a demanda que paga os boletos de todo mundo e que deixa rico, porque dá 2 milhões de views para uma plataforma que tem determinadas métricas, determinados algoritmos que demandem um comportamento específico para que ele recompense com dinheiro, que é uma fração ínfima que você não conhece perante tudo que se arrecada de propaganda. Aliás, agora vocês estão começando a gostar um pouco mais do meu canal, né? Porque tem muita gente que não está conseguindo ludibriar as propagandas e estão falando, pô, seu canal não tem propaganda, que legal. Pois é, nunca teve. Um, tudo bem que a gente não tem como alterar determinadas coisas, como por exemplo, por que a nossa demanda enriquece tanto o Neymar e não enriquece, por exemplo, a Marta? E olha que ela não ganha pouco, mas assim, poderia enriquecer mais. Tudo bem que essa demanda ela não seja manipulável, controlável, customizável a esse ponto, mas a gente poderia pelo menos começar a estimular em nós mesmos e nos outros a consciência da consequência que a nossa demanda gera. Por quê? Porque essa nossa demanda ela está fazendo que meninas que deveriam estar sendo protegidas por nós, por serem quase tão novas quanto a Lana, a se sentirem protegidas. Não, pera, que eu fui ler e falar e misturei tudo. Meninas novinhas, elas deveriam estar sendo protegidas por nós. Com o quê? Com amor, atenção e orientação. Como sociedade, você gosta de falar mal dos pais e gosta de falar mal da sociedade, e às vezes você é uma pessoa na sociedade e também é pai, né? Tome muito cuidado aí. Porque quando a gente fala todo mundo, a gente não faz parte de todo mundo. Quando a gente fala que brasileiro é desonesto e vagabundo, a gente não é brasileiro. Então, quando você fala, esse povo aí que fica gostando desses negócios aí, você tem que ver o que você assiste quando você volta para casa. Então, meninas que deveriam estar sendo protegidas por nós por serem quase tão novas quanto a Lana, elas estão se sentindo apagadas. Por quê? Porque ninguém fala delas. Por quê? Porque elas estão sendo aquilo que uma pessoa deve ser. As meninas que estão dedilhando Beatles na praça do mesmo jeito que a Sonza fazia quando ela não existia pra mídia, elas estão falando, pô, o que eu tô fazendo errado? Por que eu tô existindo errado que ninguém olha pra mim? Aí ela vai lá e abre uma conta no TikTok e aí dá visualização média. Visualização média significa você não é relevante o suficiente, porque ou você não é boa o suficiente ou você não choca o suficiente. E aí o que a menina decide? Ela decide chocar. E aí, essas meninas que não estão viralizando, que estão tendo visualização baixa ou média, elas estão se sentindo apagadas. Por quê? Porque tá todo mundo assistindo as MCs Melodies. Ou a outra novinha que faz não sei o que, que inovou e que chocou e que deixou todo mundo falando sobre ela. E tá todo mundo assistindo essas meninas para quê? Para concordar o quanto elas são um lixo. Então a menina tem que escolher: ou eu fico apagada na praça dedilhando Beatles e ninguém presta atenção em mim, ou eu aguento todo mundo falando mal de mim e aí pelo menos eu vou ser rica e vou poder fazer a corrida que eu quiser. São esses sinais que a gente tá mandando pra nossa juventude. E aí fica um bando de velho falando: essa juventude aí tá toda perdida, não tem jeito não, vai se fuder, cara. Quando nós estamos formando essas pessoas inconscientemente. E o fato de ser inconsciente não exime, não nos exime do fato que nós estamos fazendo isso com elas. Né? Então, o teu tempo você pode perder com o que você quiser, só que perder tempo demandando coisa zoada tá tornando a internet zoada. Então, uma coisa que eu fiz um tempo atrás, eu deixei de assistir recomendações.
E eu reflito sobre as recomendações que eu assisto e quando não é algo que eu espero, eu tiro. E agora eu preciso ter uma determinada recusa com determinado tipo de conteúdo, mesmo que isso me deixe com esse sentimento de missing out, de estar perdendo a festa divertida. Porque eu não quero dar relevância para determinadas coisas. Então, determinados pontos, eles, para mim, eles têm que ser discutidos nessa esfera. E aí, quando eu escuto uma pessoa que não está preparada para essa conversa falando quanto a menina é vagabunda, eu só ignoro e falo, pelo menos ela ganha uma puta grana e não tá tendo que dar aula. A escolha dela. A escolha dela. Eu falo que a gente tem inveja, né? O sucesso dela, ela causa uma inveja, e é uma inveja indignada. Ela tem repulsa, ela tem desprezo, ela tem nojo, é inveja. Mas ainda assim, essa inveja é desnecessária, porque, por exemplo, o preço que ela paga, o fato dela para sempre estar sujeita a ser associada ao trabalho que ela fez e ao personagem que ela se submeteu a ser, é muito triste, porque você pode, daqui 10 anos, tentar comprar uma roupa e não conseguir fazer isso em paz, sem o olhar de julgamento do outro. E aqui parece um fracassado dizendo que fama é ruim, mas não. A roupa que ela está comprando é uma roupa única e ela pode usar uma muda de roupa por vez para se vestir. Daqui 10 anos eu vou comprar uma muda de roupa e assim, eu tenho umas 10 no meu guarda-roupa. O dia que eu me estragar, eu vou comprar outra para substituir. E eu vou comprar uma roupa barata que me vista, que não me envergonhe, e vou vestir o único corpo que eu tenho. E aí eu vou pensar, se eu tivesse 1 milhão de vezes mais dinheiro para comprar essa roupa, eu ainda compraria uma roupa só, porque tenho só um corpo. Se eu fosse almoçar num restaurante chique e tivesse dinheiro para comprar 1 milhão de vezes mais almoços, eu compraria um almoço só, pelo menos para mim. Talvez eu pagasse almoço para todo mundo que precisa. Mas eu compraria um almoço para mim, porque eu posso almoçar uma vez só de cada vez. Então, o problema é que a nossa sociedade, e através dessas plataformas de mídia, elas estão levando a gente a acreditar que o sucesso está no infinito, e não está no infinito, está na plenitude, e a plenitude é uma muda de roupa e um prato de comida. Então eu posso, com muito menos dinheiro, resolver o problema das minhas necessidades, e aí todo o tempo que me sobra eu posso ser eu mesmo. E talvez eu saiba muito bem quem eu sou, porque eu penso muito sobre isso, e porque eu tenho muito tempo para ser eu mesmo, porque com todos os meus alunos eu sou eu mesmo. Eu já fui personagem dentro do meu trabalho, isso me matava. Hoje, como eu consigo ser eu mesmo dentro das minhas aulas e dentro do meu canal, eu tenho tempo suficiente para ser eu mesmo, para me desenvolver. E talvez a Sonza, ela não esteja desenvolvendo a Luísa, porque ela não está sendo Luísa, porque o tempo inteiro ela tem que ser a Sonza. E talvez daqui 20 anos o dinheiro dela deixe de entrar e a Luísa comece a gritar para descobrir quem ela é. E talvez seja tarde demais para ela descobrir de maneira que a satisfaça antes do final da jornada. Então, eu não tenho inveja, eu tenho um sentimento de compaixão pela Luísa, e a vontade que eu tenho é de falar para ela, tudo bem, eu te respeito pela decisão imediatista que você tomou, isso está fora de cogitação porque eu tenho visão suficiente para entender que você foi um personagem fazendo o que a rede exigia que você fizesse, mas aí eu queria que você pegasse todos esses dinheiros e pensassem, esse dinheiro vai para que a Sonza cresça ainda mais ou para que a Luísa se liberte da Sonza? Eu acho que esse seria o meu raciocínio. E talvez eu tenha finalmente conseguido fazer o vídeo pro Lucas Almeida. Se você está trabalhando naquela operadora que está recompensando melhor aqueles que estão mentindo para o cliente, dizendo que se você comprar isso, você vai pagar menos e vai ganhar mais, quando na verdade é o contrário. Pense, eu tenho que me submeter a isso para garantir o meu emprego? Se sim, faça, porque moralmente é justificável. Primeiro estômago, depois a moral. Você não pode perder o seu emprego. Você vai ter que jogar o jogo. Só que saiba, você está sendo Sonza. Você está sendo um personagem. E um personagem que está fazendo mal para as outras pessoas, a empresa está fazendo mal para as pessoas, e você está jogando o jogo para que você possa sobreviver. Então, não volte para casa porque você seguiu o protocolo da empresa de mentir para o cliente. A indústria farmacêutica faz isso todo dia, os hospitais fazem isso todo dia, as escolas fazem isso todos os dias. Quando uma escola vende uma propaganda de curso para o seu filho e fala assim, nós vamos garantir que o seu filho tenha um futuro melhor, ele está mentindo.
compra esse curso aqui que isso vai transformar a sua vida. Mentiras são contadas o tempo inteiro. Artistas que vendem uma imagem estão vendendo uma projeção, mentira. Eu sei que eu estou misturando muita coisa séria aqui, chegando a uma conclusão banal e eu tenho que tomar cuidado com isso, mas eu quero que você entenda o que eu quero dizer. Você não pode aceitar um emprego e não fazer o que o emprego pede. E se você não tem condições de não aceitar o emprego, você tem que aceitar e você tem que sobreviver. Só que dentro de você tem que ter uma semente gritando: eu não quero ser esse personagem. Eu quero buscar para mim um personagem que seja menos arrombado e eu quero buscar para mim um Lucas Almeida que seja mais íntegro de acordo com os valores próprios. Então, para você ser correto, já que a moral é subjetiva, e 70 anos atrás um pai tinha que matar a filha, o amor da vida dele, ou expulsar ela de casa para que toda a sociedade não deixasse de comprar pão na padaria dele. Porque a moral é uma imaginação coletiva. E nós já tivemos épocas da história em que a imaginação coletiva dizia que se sua filha engravidasse solteira, ela tinha que ser expulsa de casa porque ela desonrava toda a família. E se ela chifrasse o marido, ela tinha que ser morta. Em vários lugares do mundo isso acontecia até ontem e se bobear acontece até hoje também. Você pensa que no coração de algum homem existe o desejo de apedrejar a própria filha? Eu duvido. Mas por que os pais eles chegavam ao ponto de tacar uma pedra na própria filha porque ela teve determinado comportamento sexual? Por causa da imaginação coletiva acerca da moral. E aí, se ele não tacasse a pedra, ele ia ser tão desonrado quanto ela. E você não compra pão na padaria de desonrado, você vai na do concorrente. Então o pai ele tinha uma difícil decisão: eu apedrejo uma filha ou eu mato 12 filhos de fome? Isso é a moral. Quando você entende que existe uma moral dessa e existe uma moral da Luísa Sonza que um monte de meninas grita e fala isso mesmo, tem que ser assim, tem que poder, tem que querer, o nosso corpo é nosso, a gente faz o que a gente quiser, você tem que concordar com elas que enquanto a Luísa Sonza tá fazendo um monte de coisa com o corpo dela, que tem um monte de gente pagando para ver, não existe moralidade nisso. Existem valores de comportamento que são subjetivos, que são resultados também de imaginação coletiva. Só que a gente está numa sociedade em que cabem várias bolhas de imaginação coletiva e brigar entre bolhas dá dinheiro, porque dá engajamento. É primata o sentimento aqui, é tribal o sentimento aqui. Então, quanto mais rápido você entende que essas bolhas elas nunca vão se entender, mais fora delas você fica, mais você aprecia tudo isso. E de repente você até, tal Dan Brown, começa a criar uns conteúdos que sirvam de combustível para esse dinheiro ser direcionado para você. Também não vejo problema nenhum nisso. Agora, a paz, Lucas, e eu comecei fazendo um vídeo pro Devora, mas agora o Devora entendeu porque que domingo, 7 horas da noite, eu apareci com um negócio desse aqui no meu feed no Facebook, como ele diz, do Neida, o cara veio com essa. Só posta meme e depois vem filosófico aqui. Lucas Almeida, eu quero que você entenda. Você me pediu esse vídeo em junho, eu demorei até hoje para fazer. Eu quero que você entenda que os seus valores morais, eles são os únicos que importam. Você está conseguindo dormir tranquilo porque você está mentindo para os clientes incautos da TIM? Da Vivo, da Oi, da Claro? Não falei em nome de empresa nenhuma aqui porque eu falei de todas. Venda. Se você está conseguindo dormir tranquilo com isso, venda. Até porque você faz parte do mecanismo que se você não estiver lá amanhã, alguém vai entrar no seu lugar. Só que a sua plenitude... Você está sendo sonza. A sua plenitude você só vai descobrir quando, sendo Luísa, você descobrir quais são os seus valores e viver de acordo com eles. Então eu tenho os meus indexes aqui de valores que eu posso até compartilhar com vocês. Eu só não quero que vocês copiem para vocês porque eles são meus. Os seus, cada um tem que descobrir quais são. Quando você descobre quais são os seus valores morais, isso é justo, isso não é justo, isso daqui é legal, isso daqui não é legal, isso daqui é arrombado, isso daqui não é arrombado, e eu vou viver de acordo com isso, de maneira que eu durma tranquilo, e que se amanhã eu morrer eu vou falar, eu vivi da vida que eu achei melhor, ao ponto de, caso Deus exista, você poder se justificar com ele. Porque se eu morrer hoje, eu vou falar com Deus daqui a pouco. Vamos supor que dei azar, é o Deus da Polinésia, puta que... Se for o Deus da Polinésia, eu tô bem, mas imagina o Deus cristão. E... muçulmano e judeu. Eu vou virar para eles, para os três, e vou falar assim: olha, não guardei Shabá, cometi fornicação a rodo, desejei a mulher do próximo em vários momentos da minha vida. Sei não se eu errei meu pai e minha mãe a vida inteira.
não vivi de acordo com 90% das regras de vocês, mas eu vivi todos os dias fazendo o meu melhor. Vocês não apareceram para mim diretamente. Vocês não pediram um código de conduta direto que fizesse sentido. Vocês me deixaram vários paradoxos de moralidade que eu não consegui resolvê-los da minha reflexão. E vocês me deixaram um monte de líder arrombado pregando a palavra de vocês só para conseguir poder político, financeiro. E eu não concordei com nada disso. Então, se eu não seguir um desses caminhos que vocês propuseram, foi porque moralmente, de acordo com os meus próprios valores, eu não consegui me ver como um religioso absorvendo 100% dos dogmas e seguindo regras que não fazem o menor sentido. Eu desenvolvi para mim regras que me aproximaram ao máximo do bem e da divindade e viver de acordo com isso. E se você não entende o meu posicionamento, então você pode me mandar pro Lago de Fogo e Enxofre, você pode me mandar pro. Enfim, você pode me dar o destino que você quiser. Mas eu vou sabendo que em vida eu fui o melhor que eu pude e o melhor que eu consegui ser de acordo com os meus critérios. Eu busquei um trabalho que não prejudicasse as pessoas. Eu usei essa renda de maneira pouco mesquinha. Pensei em provisões para o futuro, mas para o bem da minha família. E pensei em ajudar todas as pessoas que eu amava que estavam ao meu alcance. Vivi de maneira simples, vivi tentando fazer dentro daquilo que eu acreditava que fosse o bem. Mais do que isso eu não posso fazer. Ah, mas o seu trabalho, você trabalhou para empresas que prejudicaram muito. Isso daí é o sistema. Dentro do sistema, eu tentei criar uma bolha e viver de acordo com os meus valores. Agora, se eu tivesse não fazendo o trabalho que eu faço, mas se eu estivesse na TIM, eu diria, você já viu Hannah Arendt falando sobre o cara que era pago para ligar a câmara de gás que matava todos os judeus? A pergunta é, se ele não ligasse, a câmara não seria ligada e os judeus seriam salvos? Oh, Lucas, reflita sobre isso. Vou até procurar depois. A pergunta que você tem que fazer para o cara que ligava a câmara de gás para matar todos os judeus na Segunda Guerra Mundial é: se eu não ligasse e se eu fosse morto como desertor por Hitler, os judeus deixariam de ser mortos? A pergunta que você tem que fazer, Lucas, é: se você não mentir para o cliente, os clientes deixarão de ser enganados pelo próximo funcionário que vai te substituir? Então, o problema não é você estar lá. O problema é você ter que conviver com a sua vida estando naquela posição. O problema não é a Sonza fazer esse clipe. O problema é a Sonza tentar chocar a sociedade fazendo esse clipe aos 50 anos, como tem um monte de subcelebridade e ex-celebridade tentando chocar alguém com um corpo que não é o que a métrica das redes sociais pedem hoje. E aí cai no ridículo, e aí tem que se submeter a fazer coisas que não quer para sobreviver. Quando pelo menos o teu horizonte, o teu norte, tem que estar em se libertar disso e como que é que eu vou conseguir uma vida que me permita viver dormindo tranquilo, de consciência tranquila, bem alimentado e bem provisionado para o futuro, de acordo com os valores que eu estipulei para mim, porque os valores em geral da sociedade, eles não têm nada a ver comigo e eu não sou obrigado a me encaixar neles. Eu acho que toda essa conversa é sobre isso. Quanta coisa, né? No fim é um vídeo de sinapses, porque não teve linha nenhuma, mas espero que tenha sido útil. Abraço.